Olha só, vamos falar de uma das decisões mais complicadas e, ao mesmo tempo, super comuns no pôquer. Sabe aquela hora, no river, quando quem estava agredindo a mão toda resolve dar check no turn? E aí, do lado, enfrenta uma aposta? Pois é, o que fazer ali? Essa jogada pode literalmente salvar ou quebrar uma sessão inteira. Então, vamos mergulhar de cabeça nisso. Pensa na cena, tá? Um jogador faz a c-bet no flop, tudo certinho como manda o manual. Chega o turn, ele dá check. Aí, no river, pá, o oponente aposta. E agora? A gente paga, larga a mão, aumenta. É nesse momento que o coração bate mais forte e uma boa decisão separa o lucro do prejuízo. Certo, para a gente entender isso direitinho, a gente vai passar por alguns pontos. Primeiro, o que é esse tal de probe bet? Depois, um conceito que muda tudo. O board está completo ou não? A partir daí, a gente monta uma estratégia base, vê quando sair dela com os ajustes mais finos e, no final, como olhar para o próprio jogo e corrigir os erros. Bom, vamos começar pelo começo, né? Deixar todo mundo na mesma página, entendendo exatamente que jogada é essa que a gente está dissecando hoje. Esse tal de probe bet, que a gente pode chamar de aposta de sondagem, é exatamente isso aí. Pensa bem, o agressor inicial tinha a iniciativa toda, a ação estava com ele. Mas quando ele dá check no turn, é como se ele abrisse a porta. O oponente, então, mete uma aposta para sondar, para testar as águas, sabe? Para tentar descobrir o que o outro tem na mão. É uma jogada que acontece toda hora e a gente precisa saber como responder. Ok, agora a gente chega no pulo do gato. Sério, no coração da estratégia. Para tomar a decisão certa aqui, a gente vai precisar meio que repensar um conceito que todo mundo acha que já sabe de cor. O que é um board completo? E eu garanto, a definição para essa situação é bem específica. Então, olha essa diferença, que é fundamental. Normalmente, a gente pensa, 3 cartas para flush ou para sequência, o board completou, certo? Bom, não para essa situação específica. Para a gente, aqui, a regra é outra. Um board só vai ser considerado completo se a carta que virou no turn ou no river é uma daquelas que fecha um draw que o oponente poderia ter pago no flop. Entende a diferença? É muito mais específico. A pergunta que a gente tem que se fazer é sempre essa. A carta que veio no turn ou no river ajudou os draws que o oponente pagou para ver no flop? Pensa comigo. O agressor se betou no flop, o oponente pagou com o quê? Mãos feitas e um monte de draws, certo? Se o turn e o river são cartas que não ajudam em nada, tipo são blanks, o range do vilão fica cheio de nada. Cheio de draws que erraram. E draw que erra vira o quê? Vira blefe. Agora se bate aquela carta mágica que completa tudo, aí o cenário muda completamente. Beleza. Com essa ideia de board completo e não completo bem clara na cabeça, a gente já pode montar uma estratégia inicial, um plano de jogo base para quando encarar esses pro bets. E a estratégia, olha só, muda da água para o vinho dependendo do board. Se o board não completou os draws, perceba como a gente pode pagar mais tranquilo. Um top pair, por exemplo, aguenta uma aposta de até 125% do pote. É muita coisa. Agora, se o board completou, a história é outra. A gente precisa ter muito mais cuidado. Um top pair já paga uma aposta menor, e mãos mais fracas, tipo um terceiro par, já viram um fold bem mais fácil contra uma aposta forte. E a lógica por trás disso é simples, mas é muito poderosa. Se os draws do oponente não bateram, o que sobrou no range dele? Um monte de mão que não virou nada. E essas mãos, no river, viram blefe. É por isso que em bots que não completaram, as nossas mãos de valor médio, os nossos bluff catchers, né, aquelas mãos que só ganham de blefe, elas se tornam muito, mas muito mais lucrativas. A gente vai pegar muito mais blefs. Certo. Essa estratégia base é um ponto de partida excelente, mas quem quer jogar em alto nível sabe que o jogo está nos detalhes, nas exceções. Então agora a gente vai ver exatamente quando e por que a gente deve desviar desse plano inicial. E aqui vem um ajuste que, olha, parece até loucura para muita gente. A nossa tabelinha ali diz para full dar a mão sem par, né? Mas, como diz a citação, em alguns boards específicos, principalmente os pareados, a gente vai encontrar situações onde pagar com nada, só com um Ice High, é a jogada correta. Sim, pagar com um Ice High. Mas por que isso? É pura lógica, não é mágica. Pensa comigo, se o board tem um par, por exemplo, 2 oitos, é mais difícil para o oponente ter um 8 na mão, certo? Então a gente já tira várias combinações de valor do range dele. Ao mesmo tempo, o range dele ainda está cheio daqueles draws que não bateram num board que não completou nada. Juntando as duas coisas, menos valor e muitos draws errados, a proporção de blefs no range dele sobe e muito.
E aí, de repente, um simples ás-ás pode ser a melhor mão mais vezes do que a gente pensa. Mas calma lá, tem um detalhe crucial, os blockers. É importantíssimo prestar atenção nisso. Imagina que o principal draw que errou foi o de espadas. Se o nosso ás high é justamente o ás de espadas, isso é ruim pra gente. Por quê? Porque se o ás de espadas está na nossa mão, ele não está na mão do oponente. A gente está bloqueando uma das principais mãos de blefe que ele teria. E se ele tem menos blefes, aumenta a chance dele ter uma mão de valor. Então, o nosso call fica bem pior. Ok, a gente viu a teoria toda, mas saber a teoria é só metade do caminho. O que realmente muda o jogo é aplicar isso e, mais importante, encontrar os próprios erros. Então vamos ver um jeito prático de fazer essa autoanálise. E o processo de estudo é até bem simples, mas os resultados são, uau, reveladores. O primeiro passo é pegar o histórico de mãos e filtrar por essa situação exata. Se bet no flop, cheque no turn e aposta recebida no river. Passo 2, olhar para essas mãos e procurar um padrão. A pessoa está pagando demais em boards que completaram ou está foldando demais em boards que não completaram? O erro vai aparecer, é só procurar. O padrão vai saltar aos olhos. E no fim do dia, os maiores erros nesse spot se resumem a dois extremos. Ou é o overcalling, que é pagar mais do que deveria, principalmente quando o board é perigoso, ou é o overfolding, que é largar a mão com muita frequência e basicamente deixar os oponentes blefarem à vontade. O segredo todo é achar o equilíbrio, e esse método que a gente viu ajuda demais a calibrar essas decisões. E pra gente fechar, fica uma reflexão. Quando um jogador olha para o próprio jogo, nesse spot específico, o que ele encontra? O maior erro é um excesso de confiança, de teimosia, pagando com qualquer coisa? Ou é um excesso de cautela, um medo que faz foldar a mão vencedora? Encontrar a resposta para essa pergunta, bom, esse é o verdadeiro primeiro passo para começar a dominar essa decisão tão importante no river.